Bom dia, senhor secretário, assessoria. Bem, como eu tenho só 4 minutos, tenho que andar rápido, né? Senhor secretário, eu sei que é difícil comandar essa pasta, ser secretário da saúde, numa cidade de doentes, né? Aliás, as nossas filas na porta de UBS, hospitais, são filas sem fim. Não consegue se fazer exame, demora, uma consulta então. Enfim, situação um pouco dramática. Mas eu tenho perguntado em outras secretarias, e eu vou repetir aqui essa mesma pergunta. Aliás, já foi objeto até de notícia em televisão recentemente, médicos que vão só marcar o ponto, e aí reportaram que seriam médicos da rede estadual, etc., né? Então, mas há rumores que também na rede municipal tem esse tipo de prática. Então, nós queremos saber quantos médicos nós temos contratados pelo município, qual é o maior salário, o menor salário também, a média também. Por que existem super salários, não dizendo que o salário não seja uma questão de mérito, né? Às vezes é uma especialização muito grande, mas nós também temos professores muito especializados, contadores muito especializados, né? Várias classes que trabalham, que também são especializadas. Por exemplo, eu não consigo ter médico se eu não tiver um professor para ensiná-lo, né? De modo que a importância das profissões são relativas. Enfim, eu considero a classe médica uma atividade nobre, não tem dúvida nenhuma. Mas existe, senhor secretário, essa prática? Porque há rumores que médicos vão só marcar o ponto, tem clínicas particulares, trabalham em outros lugares, inclusive que nem são em Guarulhos. Aí nós queremos saber a verdade dessa situação. Bom, também em respeito à fiscalização sanitária, quem anda pelas periferias da cidade verifica que existem, não só nas periferias, né? Tem muitos lugares aqui no centro da cidade que também estão nessa mesma condição. Verifica-se que nós temos muitos bares, restaurantes, pizzarias que não têm condições sanitárias nenhuma, né? Banheiros sem água, sujos, imundos. Não se vê porque, assim, não basta eu combater a doença, eu preciso evitá-la, né? Então, o que está faltando para a fiscalização sanitária corrigir esse tipo de problema? Aí, agora, sobre alguns números aqui do orçamento. Nós temos aí quase que uma folha de pagamento do ano inteiro, que é 292 milhões, se eu não me engano, que é o que está aqui. Nós temos 282 milhões, corresponde a 30% do orçamento, pagamentos para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. A maioria aqui, 278 milhões, não é pouco dinheiro, é bastante. Pagos para outras pessoas jurídicas,
Nós gostaríamos de saber que pessoas jurídicas são essas, para que serve, já que nós temos um corpo médico na folha de pagamento normal bastante grande. Que, aliás, eu perguntei aqui quantos médicos nós temos, né? Contratados. Finalmente, eu fiquei muito triste de, pelo menos se eu estiver enganado, o senhor me corrija, eu não vi nenhuma medicina preventiva nesse orçamento. Nada. A nossa cidade é água contaminada, córrego contaminado, rio contaminado, péssimas condições sanitárias da nossa população. Isso causa inúmeras doenças. Eu já tentei ter acesso a dados da Secretaria de Saúde para saber que tipos de doenças são atendidas nas UBSs, nos hospitais, a quantidade de diagnósticos, atendimentos. Eu não consigo encontrar essas informações. Então, essas são as minhas perguntas. O que se fará em relação à medicina preventiva? E quando que nós teremos dados históricos e presentes sobre as atividades da Secretaria de Saúde? Os diagnósticos, doenças e suas causas, etc. Ok, secretário? Muito obrigado. Mas vamos à lei orçamentária e começo pelo vereador D'Agostinho, né? O nobre vereador começou dizendo que é difícil ser secretário numa cidade de doentes. Os números não mostram que Guarulhos seja uma cidade de doentes. Nós estamos com uma expectativa de vida em Guarulhos próxima a 80 anos. Né? Cada vez mais nossa população vive mais e melhor. Isso está nos números. É claro que tem muitas pessoas doentes. A outra coisa que é bom esclarecer, que hoje a saúde não é o oposto de doente, quer dizer, quem tem saúde não é quem não tem doença. A Organização Mundial de Saúde mudou o conceito. Hoje a definição da Organização Mundial de Saúde é que saúde é uma condição de bem-estar físico, mental e social. Por quê? Porque a pessoa pode ter uma doença, por exemplo, pode ser um diabético, não é? Ou pode ser até ser um aidético, um portador de HIV e ter saúde. Porque ele tem a doença controlada, né? Ele, por exemplo, diabético, tem uma alimentação adequada, pratica atividade física, toma os remédios que ele tem que tomar, e aí ele tem uma vida normal, trabalha, etc. Então, não é oposto saúde e doente, né? Com o envelhecimento da população, tem um aumento muito grande das doenças crônicas, né? Então, você tem realmente muita gente que tem, seja diabetes, ou pressão alta, ou tem um problema ósseo-muscular, não é isso? Uma dor no ombro, dor no joelho, dor na coluna, ou tem um problema mental, de saúde mental, né? Etc. Tem N questões crônicas que a pessoa convive com elas. Nesse sentido, sim, podemos dizer que a população brasileira tem uma porcentagem grande de pessoas doentes. Mas mesmo essas pessoas que têm uma doença, elas podem ter saúde, né? Contraditoriamente, isso quem diz é a Organização Mundial de Saúde, né? Mas é claro que nós temos, sim, muitos problemas no atendimento de saúde, eu não estou negando isso. O vereador coloca a questão dos médicos, né, e o cumprimento de horário pelos médicos. Bom, essa é uma preocupação grande, né?
uma das realizações nossas, da nossa gestão, foi ter implantado o ponto biométrico em toda a Secretaria da Saúde, inclusive para os médicos, porque antes não havia nenhum tipo de controle sobre horário de chegada, horário de saída, na medida em que a pessoa simplesmente tinha que assinar, né, dizendo que tinha chegado num horário ou em outro. Então foi um avanço. Além disso, temos orientado todas as chefias, todas as gerências para controlar isso. Mas, além disso, a sociedade está de olho nisso. Tá, o Conselho Municipal, os conselhos gestores, Ministério Público, vereadores, todo mundo está de olho. Não pode ter alguns que ainda fazem isso, de bater o ponto, sair, não ficar, mas estão arriscando muito, porque hoje existe um controle grande. Inclusive, Conselho Municipal, como ele é deliberativo, ele aprovou que em toda a unidade de saúde tem que ter um painel, né, onde é visível para todos, com os horários dos funcionários. Então, o senhor vai lá na UBS, está lá, o doutor tanto, que é clínico geral, ele trabalha das 8 às 17. Doutor tal, que é pediatra, trabalha das 14 às 18. Sei lá, está o horário de todos, né, para quem quiser conferir. Então, eu acho que a gente ainda tem que melhorar nisso, mas que hoje existe um controle maior. Quanto ganha um médico? Ele está me perguntando. E quantos médicos temos? Eu posso depois mandar a informação exata, porque eu não tenho todos os números aqui, mas nós temos por volta de 950 médicos contratados diretamente pela prefeitura, não é? E temos mais por volta de 300 que estão nos terceiros, né? Que são a SPDM, que está no Hospital dos Pimentas, a Fundação ABC, em alguns PAs, e a Associação Saúde da Família nos CAPs. Né? Fora isso, nós temos ainda, hoje são 35 médicos do Mais Médicos. É um programa do governo federal. Chegaram a ser 50 e poucos, mas saíram alguns porque venceu o contrato. Estamos esperando ver se vão ser substituídos. Né? Os nossos médicos, de acordo com o plano de cargos e salários nosso, eles podem ter várias jornadas de trabalho. Então, tem médico que trabalha 12 horas por semana, tem médico 20 horas, tem 24, tem 30, tem 36, tem 40 horas. Então, é claro que o salário dele depende do número de horas que ele trabalha por semana. O médico de família, ele é necessariamente 40 horas, ele tem um salário um pouco maior. O salário do médico de família, hoje, eu não sei exatamente, mas está por volta de R$15.000 por mês. É o salário do médico de família. Agora, além disso, os médicos, principalmente os que trabalham em hospitais, eles são chamados para fazer, seria o equivalente à hora extra, mas são chamados de plantões de convocação, né? Porque para o hospital funcionar, ele tem que ter um número X de médicos. Então, quando faltam os médicos, né, você tem que ter
os clínicos, os ortopedistas, tem que ter o cardiologista, o intensivista, o urologista, tem que ter é muito perigoso, né, você trabalhar com um número menor de médicos do que aqueles que são necessários. Então, quando tem algum buraco na escala, e isso é frequente, seja porque está faltando, ou seja porque tem algum médico doente, algum médico de férias, nós convidamos médicos para fazerem plantões de convocação, né? Isso leva, né, nós estabelecemos um limite. Então, no máximo, ele vai fazer 6 plantões de convocação num mês, no máximo 72 horas. E claro que esse plantão de convocação é bem pago, né? O médico recebe R$ 1.300 para ficar 12 horas num plantão, né? Nós temos que pagar bem, porque senão não vem. Temos que garantir a presença do médico. Então, somando o salário e com esses plantões, chega-se a valores altos que vocês veem no portal da transparência, né? Vocês sabem que hoje você acessa o site da prefeitura, lá você busca o link do portal de transparência e lá você busca fulano de tal, aí você sabe o tanto que ele ganhou naquele mês. Lá está o ganho total. Agora, nesse ganho tem hora extra, plantão de convocação, às vezes naquele mês ele recebeu férias, tudo que ele tenha recebido está lá, né? E esse ganho total, por força, né, tanto da Constituição, da lei orgânica, não pode exceder o que o prefeito recebe, né? Então, alguns médicos chegam a ser pegos no efeito redutor, que se chama. Por exemplo, eu não lembro exatamente quanto ganha o prefeito, mas parece que é 24.500, está me dizendo o Silvio. Se somar tudo, hora extra, férias, não sei o quê, férias, com exceção das férias, hora extra, plantões de convocação, etc., superar 24.500, ele só vai receber 24.500. Mas o salário normal para um médico, 40 horas, que não seja médico de família, incluindo todas as gratificações, etc., dá por volta de 13 ou 14 mil reais. Aí ele aumenta isso na medida em que ele faça os plantões de convocação. O vereador se refere à nossa vigilância sanitária. É claro que nós precisaríamos ter um contingente maior, uma estrutura maior, né? O número de fiscais, de técnicos que a gente tem hoje não é suficiente para o conjunto da cidade, né? Mas nós atuamos principalmente em cima de denúncias, né? E agora eu tenho orgulho, né, que a nossa vigilância sanitária é absolutamente honesta. Não houve um caso de suborno, um caso de corrupção na nossa vigilância sanitária, né? Porque a questão da fiscalização é uma questão complicada, né? E a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, teve muitos problemas, muitas denúncias, investigações, né? Nós aqui não tivemos. É um pessoal muito capacitado, muito treinado, e a gente também não se dedicou apenas a fiscalizar, mas também a orientar, né? Então, nós demos várias capacitações para dono de restaurante, salão de cabeleireiro, pessoal que tem academia de ginástica, né? A nossa vigilância fez vários cursos para orientá-los como devem proceder, né? Como fazer para que não evitar a multa, né?
O vereador pergunta, pagamento para pessoas jurídicas, 280 milhões, então nós estamos assim por volta de 30%, não é? Do nosso orçamento destina-se a isso. Se o senhor olhar o orçamento da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado, você vai ver que é 50, 60, às vezes mais. Por quê? Porque é a terceirização, né? Nós evitamos ao máximo, mas ainda assim representa um valor considerável. São serviços públicos sob gestão de OSs, né? Então, o Hospital Pimentas custa 7 milhões por mês para a Prefeitura. Temos o caso, né, da UPA São João, do Policlínica Maria Dirce e Policlínica Paraíso, PA Paraíso. Estão com a Fundação ABC. Também na pessoa jurídica estão alguns serviços. Por exemplo, serviço de limpeza dos hospitais, né? Então, é uma empresa que é especializada nisso, em fazer limpeza de hospital. A alimentação nos hospitais nós terceirizamos também, né? E laboratório, serviço de laboratório de análises clínicas. Recentemente também nós terceirizamos a distribuição de medicamentos, né? Porque a gente não estava dando conta de fazer diretamente. Agora, o senhor pode comparar com os orçamentos da saúde de outras cidades, estados, etc. Nós ainda somos das que gastam menos com pessoa jurídica, né? O senhor falou uma coisa muito importante, que é a questão da medicina preventiva no orçamento, a questão de evitar a doença. Então, hoje, a separação orçamentária, aí a gente dá entre atenção básica, né, média e alta complexidade, e não entre curativo e preventivo, né? A gente faz essa organização porque é o que está na lei. A lei manda fazer assim, tanto a federal quanto a municipal, os blocos de financiamento são assim. Mas é claro que dentro da atenção básica, principalmente, né, a maior preocupação é com o trabalho preventivo, né? Nós temos toda uma equipe, né, inclusive com educador físico, com nutricionista, com psicólogo, etc., dedicado a isso, né? A Secretaria da Saúde tem que cuidar para que as pessoas tenham saúde e não ficar só cuidando dos doentes. Concordo inteiramente com o senhor, né? E o senhor pergunta também sobre dados. Nós temos muitos dados. Todo ano é feito um documento que chama relatório de gestão, que faz todo um apanhado anual, né? E nós temos toda a disposição em fornecer para o senhor essas informações, né? Se o senhor quiser ir lá na secretaria, ou não sei, nós não temos nada a esconder.